Mas eu acho que a grande dica que a gente pode dar pro professor de estudo bíblico que quer se tornar um pregador, eu digo o seguinte, ó, a habilidade de gerenciar o conhecimento numa pregação. Porque o mais difícil você já tem, que é organizar uma aula. Quem dá estudo sabe organizar. Tem mais essa empatia maior. Então a parte mais difícil ele já sabe fazer. Agora, quando ele chega para pregar, a maior dificuldade em termos de conteúdo, tá? Não estou falando de performance. De conteúdo é ele enxugar todas aquelas informações para a hora da pregação. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E o tema de hoje é: todo professor, ele é um potencial pregador. Mas para a gente começar esse podcast, né, tem que fazer a pergunta: qual que é a principal diferença do pregador para o professor? O que diferencia um do outro? Boa pergunta. Bom, antes eu queria pedir para o pessoal que nos assiste aí, se puder se inscrever no canal, aperta aí o like, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Se conhecer alguém que seja da área da pregação, encaminha para essa pessoa o nosso perfil aí, né? Que vai estar nos ajudando aí a compartilhar esse conteúdo para um maior número de pessoas, tá bem? Bom, respondendo a pergunta do Len, né? Qual a diferença? A diferença, ela se dá basicamente na finalidade, tá? Qual que é a finalidade do professor e qual que é a finalidade do pregador, tá? Apesar da finalidade ser diferente, existem algumas características em comum. Mas a principal diferença é a finalidade. A finalidade do professor é informar. A finalidade do pregador é levar a uma ação. Correto? Então, o pregador ensina, o professor ensina, o pregador emociona. O professor dá uma informação, a finalidade do professor de dar essa aula, de dar esse estudo, é levar informação. A do pregador é de levar essa pessoa a ter uma ação mediante aquilo que foi pregado. Tá, tipo, lembrando da escola, que a gente aprendia aquelas contas lá que a gente nunca imaginava onde é que ia usar na vida, né? Esse era o papel do professor. Agora, no caso do pregador, neste caso, seria aquele cara que vai ensinar a como usar isso na vida. Exatamente. Ele mostra... Agora eu vou fazer uma observação, tá? Tinha contas que, dependendo da área que tu escolheria no futuro, não teria sentido nenhum, né? Pra mim, então, meu Deus, nem a tabuada, eu acho, né? Porque até hoje tem dificuldade. Até a soma, no teu caso, não faz sentido. Até a soma, tá, tudo bem. Mas o que acontece? Se o professor ele é bom, ele tende a instigar nos alunos a curiosidade naquela área do saber. Mas isso não basta, porque cada aluno vai ter uma profissão, vai ter um segmento, ele vai mais para a área das exatas, a área da linguística, a área das ciências, né? Então tem essa questão. Para mim, podia ter o melhor professor de matemática que eu ia gostar, ia me interessar, mas nunca ia desenvolver, porque não era a minha área. O professor de teologia, o professor que dá estudo bíblico, né, o que está lá ensinando, ele tem essa finalidade de informar. Óbvio que vai ter informações que ele vai dar que vai chamar mais atenção de um grupo, vai chamar mais atenção de outro grupo, dependendo de qual segmento na igreja a gente vai atuar. Tem isso também. Sim. Né? Então a questão também da didática do professor é importante, né? Mas assim, a diferença entre os dois é a questão da finalidade, né? Um tem uma finalidade, outro tem outra. Agora, o que tem em comum entre os dois? Existe algo em comum, e esse algo em comum é uma habilidade de comunicar alguma coisa. É óbvio que o professor precisa desenvolver algumas habilidades específicas, didáticas, enquanto que o pregador ele vai desenvolver outras habilidades de fala. Mas ambos, tá? E eu tô falando assim em termos neurais, tem que ter a mesma estrutura de fala para que as pessoas possam ouvir, tá? Eu fiz um curso
na área de neurolinguística, né? Na área de neuro também, ciência na educação, e eles nos ensinavam sempre isso. A aula para o aluno, ela tem que ter começo, meio e fim. Então existe essa coisa da linearidade, que a gente já falou também de quem escreve, né? Esse professor, ele tem que de alguma forma criar uma aula que tenha uma linha de pensamento lógico, que tenham etapas que respeitem o processamento e o cérebro desse aluno. O mesmo acontece com a pregação. Empatia, né, no caso. Tudo é empatia, né? Sempre parte da empatia, né? Então, assim, o professor, ele vai desenvolver habilidades didáticas em sala de aula, ele vai criar dinâmicas, né? Quem dá estudo bíblico, por exemplo, ele pode ter a possibilidade de fazer dinâmica no grupo dele ali, né? Seja grupo de jovem, das irmãs, dos irmãos, né? O grupo da terceira idade, das crianças. Então, eles têm a possibilidade de trabalhar didáticas, dinâmicas, né? Uma didática diferenciada. Mas, em termos de conteúdo, ele precisa seguir essas etapas, que são as mesmas etapas de uma pregação, não muda, tá? Não muda. A pessoa, ela precisa, por exemplo, saber do que se trata a aula, senão ela não vai prestar atenção, tá? O pregador também tem que deixar claro, né? Senão a pessoa, a gente já viu, né? Ela sai dali e não presta atenção. Eu me lembro que quando eu dava aula, eu chegava e tinha esse sistema. Eu dizia o que ia ter naquele período, naqueles períodos, as etapas, né? Isso prendia a atenção dos alunos, e às vezes, por uma questão assim de tempo, de uma atividade depender mais tempo do que outras, exigir mais tempo do que outras, às vezes algumas atividades não dava para finalizar, e então, Sora, mas faltou tal coisa. Então eles ficavam com a mente deles já esperando aquilo, né? Agora, óbvio que numa pregação isso não acontece, as pessoas não falam contigo. Então tem algumas diferenças aí. Então, basicamente, é a finalidade, né? Mas, assim, um professor, ele tem muito potencial para se tornar um pregador. E o problema é cultural. O bom professor. O bom professor, exatamente. Então, assim, o problema só é cultural, porque a igreja desassocia as coisas. E às vezes o professor de estudo bíblico, ele acha que ele não tem capacidade de pregar, porque pregador é mais, a linguagem é outra, a performance, a postura, a presença de púlpito, né? Que a gente diria presença de palco, não, a presença de púlpito, como que ele se porta, como que ele se reporta à igreja. Geralmente o público de um pregador é maior do que o público de um professor, tá? Tem isso também. Dificilmente toda igreja tá num culto de ensino, né? A gente sabe que o povo vai em culto público, mas é difícil ter uma igreja em peso num culto de estudo, né? Por exemplo, numa escola dominical, numa escola sabatina, num grupo de estudo, de departamento, dia de estudo na igreja. A gente sabe que diminui o número de pessoas, né? Então, essa questão assim do público, isso pode atrapalhar. Mas o professor, ele desenvolve ao longo do tempo a habilidade de fala, justamente nessa sequência lógica, né? Nessa sequência de apresentação de coisa. Aí, quando esses dias eu estava pesquisando, estava lendo, tem um blog que é alguma coisa de mensagem reformada, eu me esqueci o nome. E eles fizeram usaram assim uma ilustração para mostrar a diferença dos dois. E eles disseram assim que o professor é aquele que mergulha fundo e retira a pérola lá do oceano, tá? É o mergulhador. Ele acha a pérola e traz. O pregador, ele olha para a pérola e ele elogia a pérola para ti, fazendo tu desejar aquela pérola. Ele cria em ti o desejo. Vamos dizer, o pregador é o vendedor da pérola, tá? Uma vez essa pérola comprada, o pastor ajuda a pessoa a construir o colar dela. Ele diz onde que você coloca a pérola,
Muito interessante, eu achei. Eu vou colocar na descrição depois o nome do blog, tá? Porque agora me esqueci, não me vem à cabeça. Embaixo eu vou colocar ali a descrição para vocês olharem lá. Então, o professor é o mergulhador, ele encontra a pérola, porque ele vasculha o conhecimento, ele pesquisa, ele se aprofundou em alguma área, né? Então ele traz essa pérola, mas nem sempre ele tem a habilidade de vender a pérola. E quando eu falo venda, gente, estou usando uma linguagem metafórica, tá? Que não nos interpretem mal. Então ele não tem essa habilidade de contar para os ouvintes o quanto aquela pedra é bonita, é valiosa, o quanto aquela pérola pode mudar a vida dela, o que aquela pérola vai fazer e vai trazer de benefício se ela usar aquela pérola. Ele não faz isso. E ele também não faz o papel do pastor, que é dizer, olha, tu pega assim e bota não sei o que e cola não sei o que lá, ou usa a linha tal e fica bonita essa pérola. Não, isso é o pastor que ensina a pessoa a usar aquela informação e botar no lugar certo na vida dela, né? Então é interessante essas diferenças de papéis aí. No entanto, o professor, ele desenvolve habilidades de fala, e essa habilidade, ela é a base de uma pregação. Entendi. Entendeu? O roteiro também, né? O roteiro, gente, o roteiro. Ele é o roteiro da pregação. Por quê? Porque esse roteiro, ele precisa ser linear, ele precisa ter começo, meio e fim. E às vezes a gente vê pregadores bons, pessoas que falam muito bem com o público, mas às vezes não diz coisa com coisa. Sim. Ele sabe chegar, pegar o microfone, ele dá uma paz do Senhor, uma graça e paz, um feliz sábado, um bom domingo. Ele sabe, ele abre a boca, as pessoas ficam... A voz é bonita, a postura é bonita, e as pessoas às vezes criam uma expectativa e ficam esperando desse pregador um resultado, e ele não consegue oferecer, porque às vezes ele só tem boa oratória, ele não necessariamente tem uma linha retórica, né? Uma linha de ideias organizadas, às vezes ele não tem. Então, por que o professor é um pregador em potencial? E seria interessante ele explorar isso. Porque a parte mais difícil ele já adquiriu. Entendeu? A parte mais difícil ele já tem. Né? A parte mais complicada. As outras áreas ele desenvolve. Agora imagina só. O pregador, às vezes, o professor, ele acha que ele não teria espaço na igreja para atuar assim, porque às vezes ele é rotulado como frio. Porque quem traz conhecimento dificilmente vai fazer a igreja chorar, vai ter o reteté, vai ter o movimento, vai emocionar, vai dar aquela fusão do espírito. Não, ele está trazendo informações. Então ele se julga o cara ou a mulher frio da igreja. A pessoa que está mais no conhecimento e não no espírito. Né? Para ser sincero, eu vou dizer a verdade, eu achava que era a mesma coisa. O pregador ensina, o professor ensina. Era isso que eu tinha para mim. As finalidades são diferentes. É que na pregação, além de ensinar, tem outras... Agora eu tô falando, para mim faz bem mais sentido, porque o pregador, ele desmiuça com uma empatia muito maior aquilo que ele aprendeu para levar a pessoa a uma ação, né? Que seria um apelo ali e tal. Então tem esse propósito, vamos dizer assim, mais aguçado, mais, né? Mas para mim era só isso que mudava, entendeu? Eu não via como uma diferença muito grande. Mas existe, porque ele mostra o quanto aquilo é importante. O professor, ele não tem essa responsabilidade de mostrar que é importante, ele só precisa informar, né? Claro que se tu quiser ser um bom professor, se tu quiser ter a atenção dos alunos, que hoje o professor, hoje em sala de aula, da realidade da educação no nosso Brasil, ele passa às vezes mais tempo tentando ter a atenção dos alunos, fazendo com que eles vejam a importância daquilo do que dando aula mesmo, né? Essa é a realidade, né, gente? Então, assim, às vezes tu tem que dizer por que o aluno tem que aprender oração passiva e ativa. Quando eu tinha que ensinar oração passiva e ativa, a voz ativa e passiva, eu tinha que mostrar a importância daquilo para o aluno.
Então, por exemplo... Para ter atenção. Para ter a atenção dele. Mas esse é o papel do professor? Não necessariamente. O papel do professor hoje, da luz do Freire lá, dos educadores que a gente tem no Brasil mas a parte de professor é ensinar. Educador é outra coisa, tá? A pregação, ela para ser boa, do meu ponto de vista, ela tem que sim informar, mas não é só informar. Ela leva a uma ação. Então ela vai ter que te dizer o passo a passo para te chegar naquela ação. Aí que tu confunde com o ensino, né? Dá para dizer então que a pregação é uma evolução do ensino, não? Ela faz com que aquela informação se torne aplicada no dia a dia. Então quer ver? Comparar isso direto com a escola, né? Porque na escola lá a gente aprende um monte de coisas que a gente não quer aprender. Tá, tu quer ver um exemplo? Voz ativa e passiva, tá? Quando eu tinha que ensinar. Isso para EJA, tá? Adultos. Sim. Então era diferente a linguagem, né? Eu podia explicar dizendo assim: voz ativa, gente, você tem um sujeito, um verbo único e um predicado. Voz passiva, você tem o predicado, você tem um verbo regular, um verbo auxiliar e você tem um sujeito depois. Tá, essa é a parte de informação que eu dava. Mas eu antes vendia a ideia de quanto aquela informação era importante. Então eu dizia assim: você vai chegar para o marido em casa e vai dizer: eu estourei o cartão de crédito. Ponto. Como é que ele vai reagir? Aí né? Todo mundo vai brigar, isso, aquilo. Eu estourei o cartão de crédito. Eu digo, isso é voz ativa, porque eu, sujeito, gastei um verbo só. Cartão de crédito, predicado. Mas aí eu dizia assim: quer ver um jeito mais fácil de ensinar, de dizer para o marido, de dar essa informação, que você não quis gastar, mas aconteceu de você estourou o cartão, né? E aí você vai dizer assim, ó: amor, né? O cartão de crédito foi estourado por mim. Aí, pois é, né? Soa menos, né? Eu digo, por que soa menos forte? Porque a pessoa tá te ouvindo, ela vai prestar atenção no início da frase, ela vai ouvir por último, o impacto maior tá na carga do início da frase. Então ele só vai ficar pensando que o cartão de crédito foi estourado. Olha, quase que ele nem vai se dar conta quem foi que fez o estrago. Oração ativa e oração passiva chama menos atenção do que manipulação, né? Aí, claro, eu tinha que dizer como que aquilo é na prática. Então, assim, isso era um jeito que eu tinha de ensinar o quanto que aquilo aplicado poderia ser importante na vida. Aí eu dizia, olha, aqui é o predicado, aqui tem o verbo tal e o sujeito. Então, era uma coisa assim, que eu pegava uma informação, eu estava sendo professora, mas eu trazia para uma aplicação. Então, eu meio que pregava em sala de aula, né? Dá pra dizer assim. No caso, ela é mais a etapa final, né? Quando aplicada. Tu ensina, tu dá munição, no caso, pra pessoa, tu dá conhecimento para ela montar algo em cima daquilo ali. Tu dá liberdade para ela interpretar aquilo ali. Né? Quando a pregação já não. A pregação já é uma opinião. Já vem com opinião, claro. Falando, né, ali da Bíblia, por exemplo, quando tu ensina a Bíblia, o que seria ensinar? Né? Vamos dizer assim, não pregar, ensinar. Ensinar seria trazer o conceito teológico. Quando Cristo falou isso, né? Na época a economia era assim, a sociedade era assim, a política era assim, né? E aí a pessoa, com base naquilo ali que tu ensinou, ela tira as conclusões. Só que a pregação já é o ponto de vista. Sim. Né? Tu faz a tua interpretação do texto e traz para a igreja. Cristo falou isso, na minha opinião, por tal coisa, tal coisa, e isso, se tu aplicar nessa parte da tua vida, vai mudar a tua vida nisso. Então a pregação já é uma opinião, já te levando a uma aplicação. Já o ensino seria fazer tu interpretar da tua forma, te dar a informação para te interpretar aquilo. E aí tu decide o que tu faz com essa informação. Entendi. E aí tu pensa o seguinte, nessa ilustração desse blog lá, eles dizem o seguinte, né? O professor mergulha, tira a pérola, o pregador vem e elogia a pérola, fazendo com que o ouvinte queira ter aquela pérola. Aí o ouvinte diz, não, eu quero essa pérola. Aí o pastor tem outro papel. Vem cá que eu vou te ajudar a onde colocar essa pérola. Sim. Eu vou te ensinar a usar. E é bem isso. E eu achei assim fantástico. Por isso que a gente tem aquela, às vezes, tipo, já ouvimos
aquela história da Bíblia ali 1 milhão de vezes. Aí chega um pregador e prega a mesma história que já conhecia, né? Numa perspectiva totalmente diferente, né? Por isso que isso acontece. Não, isso é mágico. E quando eu digo isso, é maravilhoso, no sentido assim, é maravilhoso, é sobrenatural. Se tu for ver assim a profundidade disso, porque são papéis diferentes no corpo, né, que tem finalidades diferentes, mas que de algum jeito convergem para o mesmo fim, né? Então, por exemplo, um pastor, ele pode ser um pregador? Hoje a gente diz, não, pastor é pregador, né? Pelo amor de Deus. Não necessariamente, tá? Tem pastor que só pastoreia. Ensina no mano a mano, acompanha, vai lá, vem cá, mas que às vezes vai pregar não tem a mesma performance de que quando ele está em campo, cuidando das ovelhas, ouvindo a pessoa. Pastor ouve muito a ovelha, e às vezes ele já sabe onde vai dar a coisa, o que a pessoa quer contar, mas ele tem aquela habilidade de ouvir, aquele exercício de escutar atentamente. Né? Então o pastor, ele é o amigo que te ajuda a saber como pegar aquela pérola lá que tu aprendeu no estudo bíblico, que o pregador disse que aquilo era bom. Como que tu vai colocar isso na tua vida? Olha, meu amigo, essa pérola tu não pode guardar ela no bolso. Essa pérola tu tem que fazer ela brilhar, sabe? Então assim, ele são papéis diferentes. Tá, então os pregadores que não conseguem atingir o público. Tá. Um grande conhecimento. Né? Pessoas que têm grande conhecimento, mas não conseguem colocar isso para o público. Chamamos eles de professores, então? Pode ser. Se ele só traz informações sem aplicação, ele é um professor. Ele deu aula ali, ele não pregou. Sim, que já não é... Entendi. Agora sim, ó. Talvez esse é o problema de muita pessoa, né? Pode ser. São professores tentando pregar. Tentando pregar. Não é que tá errado, mas a abordagem é diferente. Eu não sabia a diferença, né? Agora falando não, tem diferença sim. Eu posso, por exemplo, ter essa diversidade e atuar como professora de estudo bíblico, em outra hora pregar, em outra hora apacentar? Claro que sim. Tem líderes de igreja que têm essa habilidade, eles são versáteis, né? Mas não é todo mundo, tá? Tem que ficar claro que não é todo mundo. Às vezes a pessoa é um ótimo pastor, mas não é tão bom pregador e não sabe dar estudo bíblico. Porque o pastor, ele tem uma tendência daquela teologia mais aplicada. O pastor de campo que apacenta mesmo, ele tem aquela teologia aplicada, né? Em ser igreja, em viver o evangelho, ele tá ali para aquilo, né? Para ensinar, para ajudar, para acompanhar. A ovelha se machucou, ele vai lá, bota o remedinho. Ela se sujou, ele vai lá e limpa. Esse é o trabalho do pastor, né? O pregador é mostrar o quanto aquela mensagem da Bíblia ela é importante, ele anuncia, né? Ele traz as boas novas, ou ele anuncia algo da palavra, né? E o professor, ele além de trazer informações, ele pode sim te ajudar a aplicar aquilo. Em alguns casos, sim. Quer ver o exemplo de Jesus? Jesus, ele foi pregador e professor. A Bíblia chama ele de mestre inúmeras vezes. Então ele ensinava. E quando ele usava de parábolas, ele ensinando o povo sobre verdades complexas. Assim como havia mensagens que tu via que ele estava anunciando o reino dos céus. Ele estava trazendo uma mensagem nova, ele estava proclamando, né? João Batista, ele também foi pregador, né? Ele anunciou verdades, né? O arrependimento e tal, mas ele também era mestre, porque ele tinha discípulos. Te ligou? Ele tinha discípulos. E João Batista também foi profeta. Então ele teve essa diversidade no reino, né? Então quem nos escuta, daqui a pouco ele é bom ensinando, ele também é bom pregando, ele também é bom apacentando o povo. Ele pode ser bom, né? Mas agora falando com aqueles que não pregam, mas que dão estudo bíblico, tá? Não se rebaixe. Não dá para achar que a tua função ela não tem o mesmo destaque que uma pregação. Porque a gente tem uma tendência no meio evangélico que é meio feia, que é valorizar louvor e pregação. Quem toca e quem canta, gente, tem status na igreja. A agenda tá cheia. Fica conhecido no meio evangélico pelo dom na voz ou na habilidade das mãos. É o que traz público para a igreja. É o que traz público para a igreja, é o que gera destaque, né? A pregação, também.
Tá, e quem dá estudo? É menos importante? Não. Porque eu já vi pregadores que quando chegava numa igreja e tinha menos pessoas que ele esperava encontrar ali, a performance dele baixava. Sabe? Ah, tem pouca gente, vou pregar de qualquer jeito. Te ligou? Mas tem pregadores que não, né? Que mesmo tendo pouquinho gente ou não veio todo mundo no tal congresso, no tal evento, ele dá o melhor dele e ele, como se diz, ele estoura tudo, né? Agora, o professor, ele sempre tem um público mais diminuído, um público menor. No entanto, a pessoa, ela se prepara, ela pesquisa, ela estuda. Até mesmo porque é muito mais profundo, né? É mais profundo, ele sabe, ele se prepara como se estivesse falando para uma multidão. E às vezes ele tem ali 5, tem 10, tem 15, sabe? Uma turma de 30 talvez estourando. Entende? Então ele tem menos ouvintes, no entanto ele se dedica às vezes tanto quanto aquele que vai pregar para multidões. Então, assim, esse que é só professor bíblico de estudo, talvez ele pense que ele não tem a aptidão para se tornar um pregador. Ele pode se tornar um pregador, tá? Pode sim. Porque a habilidade maior para a pregação ele já desenvolveu, que é desenvolver linearmente o conteúdo, um raciocínio para os alunos. E tem uma questão muito interessante nessa questão do estudo, é que quando a gente estuda a reforma e a contra-reforma, a gente percebe que quem conseguiu acionar a igreja das mudanças que precisaria eram os professores. Porque na contra-reforma, depois da reforma protestante, a igreja católica contra-atacou. Sim. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta. No caso, a gente tem o nome pregadora na igreja, né? Tá. E a gente tem o professor na igreja e tem fora da igreja também. Então, tem algum termo técnico para pregador fora da igreja? Tipo aquele cara que traz um conteúdo mais aplicado para a vida Palestrante. da pessoa? Ah, entendi. Não, o cara de fora, né, que talvez não pregue em igreja, ele é palestrante. Então, uma pessoa que traz algo mais aplicado à vida da pessoa, né? Fora do cunho religioso é o palestrante que a gente conhece. É o palestrante. Os coach ou não? Tem também. Nem todo palestrante é coach, né? Sim. Mas tem também, tem bastante. Tá bastante em voga agora. Mas a questão do estudo, ele é interessante porque quem dá estudo bíblico, né, no meio religioso, assim, é a pessoa que ele tá com maior contato com o público. Porque geralmente é um grupo menor e nesse grupo surgem o quê? Perguntas, né? E respostas. Então, quando o professor de estudo bíblico está ouvindo perguntas, muitas vezes essas perguntas vêm de cunho de aplicação, né? Não necessariamente ele está lá falando grego, hebraico, daqui a pouco ele está falando algum assunto que a pessoa teve curiosidade em saber como que aquilo se aplica na vida, né? Então ele percebe nas perguntas como aquele público pensa, quais são as maiores dificuldades daquele público. E isso aconteceu, por exemplo, na igreja durante a Reforma e a Contra-Reforma, que na Contra-Reforma católica, quem percebeu as dores do povo, as necessidades, as limitações de compreender esse ou aquele conceito bíblico, eram os professores de estudo bíblico, tá? Porque com a reforma, a gente sabe, a reforma começou a pregar oralmente, foi avançando e avançando. A Igreja Católica contra-atacou por meio de uma estratégia verbal e não verbal, né? Ela escreve, ela produz livros, mas uma das linhas de atuação dessa estratégia de comunicação da Igreja Católica foi por meio do estudo bíblico, chamado catecismo, que eram pessoas que recebiam materiais da igreja, né? Pensados lá pelos bispos e levavam a doutrina cristã católica para a população. E esses professores, ao dar essas aulas, a ensinar, eles percebiam as dificuldades. É importante salientar que nessa época a Igreja Católica ela tinha assim, como é que eu vou explicar? Ela julgava as capacidades intelectuais e morais das pessoas. Então ela dizia, não é todo mundo que pode ler a Bíblia.
As pessoas que liam, que podiam ter a permissão lá do vigário para ler a Bíblia, ela era julgada tanto intelectualmente quanto moralmente. Então eles têm lá um trecho que eles dizem o seguinte: somente quem era puro, quem tinha um coração bondoso, que não era uma pessoa crítica ou curiosa, que tinha uma boa reputação, podia ler a Bíblia. Então eles julgavam moralmente os leitores e julgavam intelectualmente também. Tinha Capacidade, exatamente. Então o que eles fizeram? Vamos dar estudo bíblico para esse povo, por conta desse julgamento intelectual e moral. Para essas pessoas ter essas qualidades também. Exatamente. Então assim, vamos criar o nosso catecismo, que é o nosso guia de estudo para ensinar. E esse guia de estudo, ele previa a diversidade dos membros, tá? Por quê? Não foi assim desde o começo, tá? Teve um homem que foi Inácio de Loyola, lá no começo, né, de tudo, da reforma e da contra-reforma, ele já começou a falar que tinha que ser nivelado a coisa, tá? Mas, no decorrer da contra-reforma, a igreja trouxe materiais muito densos para o mesmo público, tanto de fora quanto de dentro. Então, com o tempo, esses professores começaram a aperfeiçoar e dizer, opa, não pode ser assim, tem que ser mais fácil. Então, eles pegaram aquele material lá do Inácio, que previa o quê? 3 modalidades diferentes. E o cara foi fenomenal do meu ponto de vista, tá? Ele foi fenomenal nessa ideia que ele teve, nessa percepção. Porque ele cria uma doutrina básica, que era um material de catecismo, de estudo bíblico, para crianças e pessoas simples, que não tinham estudo. Aí ele pula para um outro nível. A mesma doutrina, a mesma base, só que com uma profundidade maior para os párocos, que seriam os padres, né, que a gente chama hoje, e alguns líderes menos cultos, que não tinham tanta escolaridade. Então era um intermediário. E ele cria um material para os mais intelectuais, a chamada, tipo uma suma escolástica, onde reunia uma complexidade de conhecimento teológico, mas daí o nível era outro, né, de quem estava lendo. Então ele faz essa divisão. Então, quando um professor ou aqueles outros que estavam lá na ponta dando ensino, eles conseguem perceber que há diversidade de ouvintes, eles conseguem ser mais assertivos no que eles pregam. Por isso que eu digo o seguinte, ou melhor, ensino, que todo professor é um potencial pregador, porque ele tem mais esse feeling, ele consegue perceber mais quem ouve. Ele conhece as limitações, ele conhece até onde vai a compreensão. Então, se ele consegue pegar essa habilidade dele em perceber os ouvintes, mesmo sendo um grupo menor, e ele trouxer essa habilidade para o campo da pregação, ele se torna um baita pregador. É um passo na empatia, né? Porque, na verdade, a empatia que ele já tem é a qualidade, né, do professor, é entender a metodologia que ele vai, que o aluno dele vai entender. Isso aí. Né? E quando tu fala do pregador, ele só tem que dar um passo. E entender como que ele pode usar aquilo ali na vida dele. Né? Então, é muito perto, né? Muito perto. Exatamente. Então, eu acho que quem é professor de estudo bíblico tem muito potencial. Se ele é um professor comprometido, que tem essa percepção, essa empatia, ele carregando isso para a pregação pública, gente, ele vai ser muito bom. Assim como um pregador também tem potencial grande também para ser um professor. Né? Exatamente, porque ele já tem essa habilidade em falar com pessoas. Mas tem que ver se ele tem a habilidade de estudar na profundeza do professor. Né? Exatamente. Aí outro nível. É outro nível daí. Exatamente. Entendi. Então, assim, o professor, ele tem muito potencial. Tá? Ele tem um baita potencial para se tornar um pregador. Tá? Haja vista aí a história da igreja. Tá? Porque os caras percebem o que o pregador não percebe. Um professor se tornar pregador do que um pregador se tornar professor. Com certeza, com certeza. E do meu ponto de vista, tá? Eu acho que todo pregador ele tinha que em algum momento ensinar. Ele precisa ter uma experiência ensinando. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer uma licenciatura, né? Não é isso. Mas na congregação, na igreja que ele frequenta, falar com o pastor, pegar uma classe para dar estudo bíblico.
pastor, me dá aí um tema que talvez eu domine, que seja mais fácil para mim e tal, né? E aí ele chegar para esse público lá, porque ali ele vai ver que ele precisa perceber mais as pessoas. Essa habilidade o professor tem, entendeu? Então ali ele vai desenvolver isso. Porque assim, na Igreja Católica, durante a Contra-Reforma, eles foram muito bons nas ideias. Eles pensaram coisas boas, que foram duráveis, né? E a gente precisa reconhecer que eles estão aí ensinando isso. Tanto que as igrejas evangélicas hoje utilizam um sistema de ensino que não foi eles que inventaram, que foi a igreja da Idade Média lá, né? E durante a Idade Moderna. Então assim, vamos parar. Às vezes a questão religiosa faz a gente cegar e não enxergar o que o outro fez. E às vezes o outro fez antes de nós. Né? Então assim, o que a reforma e a contra-reforma fez que foi bom, que até hoje as igrejas usam. E não achar que eu dou estudo bíblico na minha igreja porque Deus falou comigo para dar e foi Deus que inventou isso para mim. Não, Deus te inspirou, mas isso já está acontecendo, já aconteceu há muito tempo. Tá? Então assim, a origem dessa questão de estudo é lá na Igreja Católica. Tá? A gente tem que dar o mérito para quem inventou. E eles inventaram isso. Só que quem aperfeiçoou essa mensagem foram os pregadores que estavam na ponta, né? Os missionários, que eram os caras que davam esse estudo bíblico. A pregação é uma derivação de uma aula, né? Deriva de uma aula. Agora, claro, uma aula ela é muito mais profunda, tá? Ela tem uma profundidade no tema, ela anda na Bíblia sobre aquele tema, enfim. A pregação, principalmente se for uma pregação temática, ela não vai fazer essa exploração toda, ela vai, né, trabalhar de um jeito diferente. Se for uma pregação mais expositiva também, mas aí é assunto... Uma pregação inteligente, né? Porque a gente vê as pessoas ensinando na pregação, né? Exatamente. É um modo mais tradicional de um professor, né? Que daí não gera interesse ao público, né? Às vezes o público não tem a bagagem necessária para entender aquilo ali também. O que eu diria assim, para ajudar o professor a se tornar um bom pregador, eu fico pensando nisso às vezes. O professor, ele tem a tendência a descarregar a informação. Numa pregação tu não pode fazer isso. Isso é o primeiro obstáculo que o professor enfrenta. Tá? Então, quando a gente estava lá com um trabalho na igreja de treinamento de pregadores, eu recebia muita pregação por áudio, né? E eu ouvia e dava feedback, né? Ouvia atentamente, dava retorno para essas pessoas, né? No começo ali da pandemia, né? Onde que tinha os devocionais nos grupos das igrejas, enfim. E eu via pessoas assim que sabia muito, pessoas que tinham muito conteúdo, que conseguia até desenvolver uma linha de raciocínio, né? Às vezes carregava muito nas informações, mas aí tu for ver é professor, não só de estudo bíblico, né? São pessoas inteligentíssimas com muito conhecimento. E aí esse professor, a dificuldade dele na hora de pregar é gerenciar as informações que ele vai passar ou não. Sim. E tem uma questão também assim, é a questão do ego. Porque enquanto professor, tu carrega às vezes muito conhecimento sobre uma área. Por fazer uma aula. Exatamente, e a pregação não é aula. Sim. Eu não posso sobrecarregar as ovelhas com uma comida assim. Então, eu preciso entender, no estudo bíblico, eu posso descarregar as informações, porque nessa época era assim, porque e tem 3 interpretações sobre tal coisa. Numa pregação, não necessariamente eu deva falar todas as informações que eu sei sobre um assunto. Sim. Não dá. Tu tem que falar o necessário para a pessoa entender o teu raciocínio. Isso. E conseguir fazer com que ela aplique aquilo ali na vida dela. Exatamente. E assim, quem tem muito conhecimento de Bíblia tem essa dificuldade de gerenciar informações. Sim. E isso é interessante, que eu acho que dá para gerar um podcast disso, porque a gestão de conhecimento é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade hoje. Mas esse podcast tu escreveu no fim para falar com os professores, né? Para falar que eles podem ser pregadores, mas acho que tu tá ajudando mais os pregadores com isso. Né? Também. Porque eu não entendia essa diferença de forma bem nítida. Né? Para mim a diferença era só o dia que eles pregavam. E segunda é estudo e sábado é o pregador. Então, quando o pregador entende, né, que o papel dele não é ensinar a história inteira, né, isso melhora a qualidade da pregação, né? Exatamente, ele tem que saber que tem que ter essa gerência de conhecimento, de conteúdo, né?
E o professor, ele carrega isso, né? Ele carrega. Uma coisa que me ajudou muito a gerenciar as informações foi o tempo que eu dei aula para a EJA. É diferente de tu dar aula para criança ou para adolescente, né? Eu dei aula para criança, para adolescente e para EJA. EJA são educação de jovens e adultos, né? Então eu tinha alunos acima de 60 anos, inclusive. Tinha alunos da minha idade, mas, enfim, eram adultos, né? E interessante que eles nos ensinavam em todas as formações que o adulto, ele não é como a criança na hora de aprender. Ele tem que ter... tu precisa usar a andragogia com o adulto e não a pedagogia. São coisas diferentes, né? Pedagogia para criança e andragogia para adulto. Porque o cérebro de um adulto, ele seleciona o que ele quer aprender. Então, ele está ali te ouvindo, ele não quer saber se aquele conteúdo, ele precisa aprender aquilo, se aquilo não tiver uma aplicação na vida prática diária dele. Tá? Então, começa aí. E a gente era orientado nas aulas da EJA a dar aula com começo, meio e fim, com conteúdo não tão aprofundado, tá? Porque assim, eram por etapas, então tinha alunos que é o antigo supletivo, tá? Para quem tá ouvindo, o antigo supletivo. Então os alunos ali que tinham que aprender, em um ano eles aprendiam num semestre, né? Então a gente não aprofundava muito e tinha que ser uma aula atrativa, aplicável. Então isso desenvolveu bastante isso em mim, assim. E a gente tinha dificuldades, os professores que chegavam na noite para dar aula, que a gente dava aula à noite, a gente tinha essa dificuldade de adaptar as aulas do dia para a noite. Tipo, de professor para palestrante, no caso. Isso. Então, por quê? Porque de dia os adolescentes, as crianças passavam o dia em casa, gente, né? Então tinha tempo para estudar, fazer bastante tema e tal. E o aluno da noite não. Eu tinha alunos que trabalhavam em construção civil. Eles não tinham como fazer isso durante o dia. Precisava ser algo muito mais interessante do que... Gente, às vezes eu tinha aluno que me dava vontade de dizer, pode ir para casa dormir. Porque ele estava cansado. E eu sei que as minhas aulas eram dinâmicas e tal. E mesmo assim eles se esforçavam para estar ali, sabe? Então assim, era diferente. Até eu pegar na caneta de um aluno, por exemplo, que trabalha na construção civil, pegar na caneta às vezes cansava. Entende? Então, assim, o processo todo era outro, né? E essa gestão do conhecimento que eu tinha que transferir do dia para a noite, porque a base curricular era a mesma, no entanto, a forma de ensinar era outra, era um exercício que nos primeiros tempos me causou trabalho. Mas eu aprendi. Mas depois gerou uma habilidade. Gerou uma habilidade, claro, gerou uma habilidade. Então, a grade curricular era a mesma, mas a aplicação e o ensino era outra. Então, isso é a mesma coisa para o professor e para o pregador. O professor, ele tem aquela grade curricular, vamos dizer, falando metaforicamente, que tu está ensinando alunos do ensino regular. Que são as pessoas que estão ali para aprender, que estão disponíveis, que tem tempo para estudar em casa, para pesquisar isso, aquilo. Mas o pregador, ele é aquele aluno, aquela pessoa que vai falar para um público adulto, que às vezes veio de um dia de trabalho cansativo, de alguma luta, que está ali e ele está se esforçando para estar ali. Às vezes ele veio direto do serviço para a igreja, gente. Não deu tempo nem de ir em casa jantar. Entende? Então, assim, eu tinha alunos que jantavam antes de chegar na escola, mas às vezes eu tinha alunos que vinha direto do serviço, não dava tempo do horário da janta, e a janta tinha horário, e eles ficavam o resto da aula com fome. Sabe o que é isso? E o ouvinte do culto às vezes está com fome na igreja, veio direto do trabalho, poxa, tem que pensar nessas coisas, né? Então, assim... É muito parecido. Então, quando o pregador, ele entende que a pregação, né, vamos dizer, eu sou professora e eu estou agora pregadora, eu vou pregar. Eu preciso entender que a forma de pregar é outra. Eu preciso pegar tudo aquilo que eu sei sobre aquele assunto e enxugar. E então pregar. Porque são duas cenas enunciativas diferentes. Ou eu estou dando aula ou eu estou pregando. São abordagens diferentes. E até a expectativa do público já é diferente, né? Sim, também. Porque quando tu vai para um estudo bíblico... Leva caneta. Né? Que nem tu disse, já vai um número menor de pessoas. Ou seja, vai pessoas que já se interessam por aquilo ali. Para aprender mais. Então são pessoas dispostas a pensar mais sobre aquilo que você está falando. Então... Aí a pessoa já entra, vamos dizer assim,
mais preparada para ouvir um conteúdo mais denso. Na igreja não. Na igreja às vezes as pessoas nem sabem porque tá ali. Às vezes foi um amigo que trouxe, às vezes foi né? Depende da situação, principalmente se é uma pessoa mais nova, né? Nova na fé, né? Que eu digo, né? Tá conhecendo a igreja, tá conhecendo Cristo agora. Então a intenção da pessoa ali já é outra, né? Uma já quer aplicação, a pessoa tá com um problema ali na vida e aquilo ali é o foco daquela ali daquele dia, enquanto não estuda, a outra já pensa o seguinte: eu quero melhorar meu conhecimento de Cristo, eu quero melhorar como pregador, eu quero melhorar como membro, né? Então chega ali com uma intenção diferente. E sabe o que vai encontrar. Exatamente. Ela vai no estudo bíblico, ela já sabe o que vai encontrar. Agora ela vai na pregação, às vezes dá essas surpresas, né? Mas eu acho que a grande dica que a gente pode dar pro professor de estudo bíblico que quer se tornar um pregador, eu digo o seguinte, a habilidade de gerenciar o conhecimento numa pregação. Porque o mais difícil você já tem, que é organizar uma aula. Quem dá estudo sabe organizar. Tem mais essa empatia maior. Então a parte mais difícil ele já sabe fazer. Agora, quando ele chega para pregar, a maior dificuldade em termos de conteúdo, tá? Não estou falando de performance. De conteúdo é ele enxugar todas aquelas informações para a hora da pregação. E deixar isso de forma aplicável. Aplicável. Fácil de entender. E entender que o público que está ali, ele quer algo mais mastigado. Isso aí. Precisa, E aí depois entra uma outra etapa que seria a performance na fala, né? Que nem a gente falou, tem a pessoa que escreve, tem a pessoa que fala em público. Então, o professor, às vezes, pode acontecer de gaguejar quando ele chega num auditório que está lotado. Pode acontecer, né? Então, assim, ou daqui a pouco, o ritmo de voz é tu não vai poder perguntar para o aluno: alguém tem alguma dúvida? Tu tá pregando, tu não para. Alguém tá com alguma dúvida do que eu falei? Não tem essa abertura para o diálogo que nem tem numa sala, né? Então são coisas diferentes. Então ele precisa se acostumar com esse cenário que a pregação ela cria, que é um cenário diferente da aula, tá? Mas aí é um outro desafio. Dá até pra gente pensar, o ideal não seria na igreja, né, ter só ensino do que pregação, né? Porque daí a gente teria pessoas muito mais sólidas na fé, né? Só que a gente não vive no mundo ideal, né? Não. É que nem lá quando tu dava aula no EJA, né? O ideal era que aquelas pessoas estudassem quando fosse criança, adolescente. Exatamente. Esse é o ideal, só que não existiu esse ideal para elas na vida, por vários motivos, né? E agora elas estão correndo atrás. E o ideal já não existe mais, então tu já tem que pegar de uma forma fácil, mais simples, e mostrar isso. Mais mastigadinha. Porque é que nem tu falou uma coisa sensacional. Eles não tiveram oportunidade lá atrás, mas estão tentando recuperar. Ou não aproveitaram, né? Enfim. Vários motivos. Às vezes era porque eu tinha alunos mais velhos que era porque tinha que sustentar a família, porque o pai morreu e aí virou o homenzinho da casa, tinha que trabalhar para sustentar, para ajudar, ou precisou cuidar dos irmãos. Então assim, são várias histórias, né? Sim. Tinha um aluno que incomodava durante o dia, que rodou, reprovou, mandaram para noite, para incomodar de noite, que nem a gente dizia, né? Tinha um aluno drogado, tinha de tudo. Mas eles estavam ali naquele ambiente. Sim. E a gente tinha que dar conta. Sim, não, e até falo isso pela questão de respeitar os tipos de pregação, né? Porque daqui a pouco alguns pensam que pregação boa é aquela que ensina, aquela que traz conteúdo, né? Mas isso é o ideal, com certeza, né? Mas não estamos no ideal, né? Algumas pessoas precisam disso, né? Porque elas não estão ainda fortes o suficiente para receber o ensino. Algumas pessoas ainda não entendem a importância do evangelho, então precisa de uma pregação mais impactante, mais emocionante em alguns casos, né? Então essa questão, por isso que existe essa diversidade e a gente respeitar essa diversidade, porque todas são importantes para a obra funcionar para todas as pessoas, né? São as fases de vida daquele membro. Exatamente. Né? Daqui a pouco é que nem tu disse, quem vai num grupo de estudo, o cara tá interessado, ele tá mais avançado, né? Ele tá mais atrás. Agora aquele que tá lá, às vezes, dando um duro para conseguir estar no culto. Exatamente.
Porque assim, ó, às vezes a pessoa trabalha 6 dias por semana. Sim. E estuda. Então, assim, não vamos pensar, não quer aprender. Não, às vezes ela não tem horário para fazer isso. Tá? Então, assim, não vamos botar todo mundo dentro de uma sacola e achar que é a mesma coisa. Não, são histórias diferentes, né? Que a gente precisa respeitar e valorizar. Agora, o professor que nos escuta, ele precisa entender. Ele pode ser um pregador. Ele tem habilidade maior. Agora, ele só vai precisar gerenciar algumas informações e desenvolver algumas outras habilidades de público, né? Sim. Que às vezes ele não tem. E o pregador que nos escuta, tu pode ser um professor, mas não sábado de noite. No culto. Não. Né? Isso aí. Tem que ser no dia apropriado para isso. No dia apropriado, boa. Foi as 2 melhores sacadas do podcast. Né? Então tá. É isso aí. Né? Espero que você tenha gostado. Né? Se você gostou, compartilhe esse conteúdo para que possa chegar em mais pessoas, né, que têm interesse neste assunto. E conforme a gente aprendeu, os professores podem sim se tornar pregadores, né? É muito parecido, é só dar um passo a mais ali na empatia, né? Conforme a gente falou. E os pregadores também não confundem a pregação como uma aula, né? Existem objetivos diferentes. Não critiquem também os outros, né? Que eu uso mais a parte de ensino, outros são mais pentecostais, né? Eu uso mais, né, a questão de emoção também, né? Porque todos, né, são de alguma forma fazem a sua parte para a obra, né? Entender a maturidade das pessoas, né, em cada etapa que se encontra. Amém? Amém.